com 8 meses, a gente nem percebe, já está falando. E agora eu estou participando de grupo de conversação com pessoas de outros países. Já falei com pessoas da Austrália, que falam italiano, dos Estados Unidos. Sono molto felice, perché oggi posso parlare l'italiano molto bene. Hoje estou aqui com a Miriam, e a Miriam é aluna do curso de italiano. Agora ela já é imperadora, já finalizou o curso de italiano, e ela vai contar um pouquinho para nós hoje como é que foi a história dela durante o curso, como é que foi essa jornada até falar italiano, até chegar na fluência da língua italiana. E Miriam, se apresenta para quem estiver assistindo aqui agora, para quem não te conhece ainda, quem é a Miriam, de onde é a Miriam? Eu sou a Miriam, eu moro em São Paulo, capital. Tenho 54 anos, sou aposentada, trabalhei por 29 anos no Serviço Público Municipal da cidade de São Paulo, como professora, né, de crianças na educação infantil. E gostei muito de realizar esse trabalho, né, fiz com muita dedicação, e faz 2 anos que eu estou aposentada. Então, sempre assim, aposentada, mas não parada, né? Sempre estou procurando alguma coisa diferente para fazer. Como eu já trabalhei bastante com a educação, é uma coisa assim que é um pouco desgastante, ainda mais crianças pequenas, tudo. Então, eu queria fazer coisas assim que eu sempre quis fazer na minha vida, né? E assim, por ser mãe, por ter outras coisas também, eu não tinha muito tempo, né? Ou eu fazia coisas mais ligadas à minha área, né, que era a educação infantil, leitura, tudo era mais ligado a essa parte. E depois que eu me aposentei, aí eu fiz um curso de artesanato, fiz amigurumi, né, que é um crochê, um trabalho manual que eu faço até hoje, gosto bastante, aprendi, faço alguns até por encomenda, mas não era só isso que eu queria, né? Então, assim, um dia eu estava navegando pela internet, no YouTube, e eu encontrei uma propaganda do professor Silvano Formentin. E ele falava do seu curso, né? E estava tendo uma jornada de 15 dias, né? Aí eu me interessei, né? Entrei lá, fui ver como que era isso, me inscrevi, era um curso, né, gratuito, me inscrevi e participei de todas as aulas. Gostei muito, não vi a hora de chegar o outro dia para ter de novo a aula, né, do professor Silvano. E italiano, aprender italiano sempre foi o meu sonho, porque eu sou descendente de italiano, né, minha avó é da região da Breccia, e meu avô é de uma província de Roma. Para falar a verdade, eu não sei qual é, eu preciso fazer uma pesquisa, né, dos meus antepassados. Mas eu já tinha ido para a Itália, já visitei a Itália, e eu tive muita dificuldade, porque, assim, eu tenho inglês, mas muitos museus, muitas igrejas e palácios, né, as instruções eram em italiano, né, não tinha na língua portuguesa. E, assim, o meu inglês não dá para entender um assunto assim, né, falando de uma obra de arte, de uma história, é um inglês que dá para se virar, mas não entender, né? E eu fiquei com aquilo, eu não fui com guia, né? Então eu falei assim, eu queria tanto entender melhor, né? E aquele sonho ficou em mim. Eu fui em 2010 para a Itália. E aí eu falei, não, eu vou fazer esse curso. Aí eu entrei, fiz a jornada. Ô Miriam, então, você já tinha essa vontade de aprender, você já viajou para a Itália em 2010, você tinha ido para a Itália, né? Ficou um bom tempo, então. Isso. Você tentou aprender italiano antes? Ir para a Ah, Itália te sim. despertou mais a vontade também de aprender essa língua? Você já tinha vontade antes? Como é que foi, Eu como é que foi isso? já teve uma tentativa. Eu entrei numa escola de italiano aqui em São Paulo, né? Isso foi antes de viajar ainda para a Itália. Eu entrei, eu fiquei 1 ano e meio,
Um ano e meio. E 1 ano e meio, e eu não conseguia aprender. Começou pela gramática, era um assunto assim, era uma vez por semana só, era de sábado. Então, Hum, o que eu senti é que assim, o conteúdo, ele não era amarrado, eram coisas soltas, sabe? Então, eu aprendia gramática, foi dado todas aquelas preposições juntas, tudo no né? E eu início ainda. não conseguia identificar, porque é muita regra, é muita coisa. Então, eu fiquei 1 ano e meio e eu não aprendi, eu fiquei frustrada, né? Sim. E o inglês, eu estou em inglês, acho que eu fiz há uns 8 anos, né? Então, eu estou melhor porque eu faço leitura, eu tento assistir filme, né? Mas o Sim. italiano, não, eu não tenho, assim, com quem conversar, não tinha, agora eu tenho, né? Eu não tinha com quem conversar, então não deslanchou, sabe? Foi uma coisa que ficou no passado e eu até esqueci. Só um ponto aqui importante, né? Porque tem alguns alunos que já tentaram estudar antes, né? Isso traz uma frustração, como você mesmo falou. Depois você foi para a Sim. Itália, você viu que aquele 1 ano e meio não te ajudou, porque você ficou lá. Teve algum momento na viagem, assim, que você, mesmo falando, tentando se virar lá, passou por alguma situação, assim, cômica, alguma coisa engraçada, alguma coisa que você não conseguiu resolver, que você lembre ainda? Às vezes eu fazia gesto, né, no restaurante, quando eu lembro que eu queria muito comer feijão, eu fiquei com saudades, né? Porque brasileiro adora feijão, né? Sim. E aí eu no cardápio lá procurando e eu não sabia como que era feijão, como que se escrevia feijão, e eu queria tanto comer um feijão, né? Já tinha dias que eu estava lá. E eu sei que eu encontrei, né? Era zupa, né? Zupa. E aí eu consegui me comunicar, mas foi difícil. Eu acho que eu tinha visto feijões em outros restaurantes, mas eu não sabia identificar, né? Não conseguia pedir, né? Uma Não coisa tão conseguia simples, às vezes, pedir. né? É É, fazer um pedido no restaurante e quando a gente está lá sem falar italiano, a gente não consegue, né? A gente se sente, não assim, consegue. Aí frustrado, né? passa certas vontades até, né? Não consegue aproveitar o máximo, E né? como eu Apesar, visitei muitos lugares turísticos, então acho que assim não teve tanto. Mas eu penso que se eu fosse para uma cidadezinha pequena, aí seria bem mais difícil, né? Porque aí o sim, inglês também eles não falam, né? sim. Mas E depois dessa experiência de tentar estudar e não conseguir, como é que a gente fica até um pouco assim, né? Pá, será que eu vou estudar com esse professor aqui, né? Você provavelmente viu algum é, vídeo do Silvano e como é que ficou com a vontade assim, não, vou tentar aqui e ver o que que vai ser. Foi assim? sim, ele falou que em 8 meses a gente aprendia e era online. Daí o que me interessou bastante nesse método do professor é que ele é organizado, né? Ele tem eu já vi isso logo nos 15 dias, sabe? Antes, Você sabe amanhã o que vai ser, como é que você foi tem uma. os 15 dias? Você recebeu um anúncio? Primeiro você fez os 15 dias, participou todos os dias, foi isso? Sim, eu recebi um anúncio, aí eu já me inscrevi, já entrei no grupo, né, do WhatsApp, e já teve a data, justamente foi quando o professor também ficou doente, aí não teve naquela semana, ficou para Adiou, acho que né? depois, né? Eu fui Sim. nessa turma. É, E aí eu fui fazendo, fui gostando, né? E esse método, ele tem tudo a ver comigo, porque assim, eu sou virginiana, então eu gosto de saber o que vai acontecer, sabe? Eu gosto de uma sim. coisa que tem um planejamento, assim, falar, olha, segunda eu tenho que fazer isso, terça isso, quarta isso, né? E tem as bolinhas lá, o mapa da disciplina. Sim, Então o mapa da disciplina. Ver se eu tenho eu me por aqui. identifiquei bastante com esse método, porque Legal. E daí eu fazia nos 15 dias, direitinho. nos 15 dias de aula gratuita, você já percebeu que poderia aprender de fato algo que você não tinha conseguido antes. Esses 15 dias Sim, de aulas gratuitas que você participou já foi eu suficiente já para você senti. tomar uma decisão de, pá, como é que, da onde veio o voto de confiança para fazer o curso completo? Olha, eu já tive uma simpatia muito grande, né, pelo professor Silvano, né, do jeito como ele fala, e outra, ele não falava só do italiano, ele falava da cultura, que é algo que me interessou bastante,
ele dava outras coisas, assim, falando, por exemplo, o que é bom você fazer para você guardar aquele conteúdo, né? Que hoje, amanhã você vai esquecer um pouco, no outro dia também, então tem que reforçar, né? Não deixar aquele conteúdo ir. Então, assim, como eu sou professora também, eu acredito nesse ensino, né? Que você, né, vai construindo, que é um processo. Então, assim, aquilo eu já comecei a entender um pouco, ele explica a metodologia, né? E Sim. isso me deu essa garantia, essa confiança. Não é só tem que fazer assim, não é. Tem que fazer assim por causa disso, 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 É, né? Um como dos... que é o caminho das pedras para a gente chegar até lá, que ele explicou da É. montanha, né? Que a gente vai contornando e vai fazendo parte por parte até chegar no topo. Então, como eu trabalho com educação, eu já li bastante a respeito de educação, e sei mais ou menos, eu entendo, né, como que funciona o nosso conhecimento, como que a gente constrói o conhecimento. Então, eu falei, esse curso vai me fazer bem, vai me garantir. Sim. Lógico que depende da gente, né? Ele deixa bem claro isso, né? O conhecimento, a disciplina vai depender da gente. Se a gente vai falar bem, como que a gente vai fazer, se a gente vai estudar todo dia, né? Então, isso também vai fazer parte, né? E falando de disciplina, foi difícil encaixar o curso na rotina? Depois você comprou o curso, aí tem que ter o contato com a língua. Como é que foi? Porque às vezes tem gente que acha que estudar é difícil, é chato, mas como é que foi para você? Olha, é um assunto que me interessava muito, né? Então, assim, para mim foi bom, não foi difícil, porque é uma coisa que eu estava buscando, né? Então, não foi difícil, não, foi prazeroso até, e eu confesso que até fiquei um pouco triste quando acabou. Nossa, Eu fiquei um pouco. isso é muito comum. As pessoas, antes de fazerem o curso, elas têm essa crença, né? Acreditar que é difícil, que estudar é chato. Mas olha o que você me disse agora, né? Poxa, eu gostava muito, então eu queria aquilo, eu ficava ansiosa e quando acabou foi triste. Então, por quê? Porque é É, prazeroso, porque é algo gostoso. Quando um curso também é bem planejado, né? Não tem aquela gramática pesada no início, você sente que aprende. Ele traz esse sentimento que você falou agora, é muito bom, é muito bom ouvir isso e mostrar para as pessoas que pode ser divertido, né? é. Que uma coisa, quando é divertida, é muito mais fácil de encaixar na rotina. E assim, até me fazia companhia, porque a gente estava na pandemia ainda, nessa época, né? Pegou um tempo da pandemia. Ainda estamos, na verdade, mas ainda a gente não tinha muito lugares para sair, né? Não dava para se reunir, mesmo com a família. Então, preencher esse meu tempo que eu tinha em casa foi muito bom, com coisas que eu Ótimo. estava aprendendo, né? Acrescentando na minha vida. E fica mais junto. Depois tem os outros colegas também, né? Não sei se você fazia parte do grupo do Facebook que você Sim, fazia. essa é uma outra coisa, assim, nossa, foi muito bom para mim. Porque eu tenho, assim, eu participo, né? Eu procuro participar nas quartas-feiras, quando tenho a conversação, Sim. e é muito bom, porque a Para gente quem acaba te, conhecendo. para quem Desculpa. está ouvindo aqui agora, os encontros de conversação que ela fala que dentro do curso a gente tem lá, a partir do quinto mês, tem encontros de conversação com os alunos para eles se conhecerem, para trocar ideia, para conversar só em italiano. Então, é isso que é, só para situar as pessoas que estiverem assistindo, é isso que a Miriam está falando aqui. Então, e aí eu conheci bastante amigos, né? E a gente sempre se encontra, né? Às vezes cai na mesma sala, e Sim. aí formamos um grupo também de WhatsApp, né? Então, quando não se encontra na terça, na quarta, a gente se encontra um outro dia também. Isso reforça, e eu percebi um grande avanço na minha, como se diz, Pronúncia? na pronúncia e na fala, que é o mais difícil que eu acho que aprender uma Sim. língua é falar, né? A gente consegue, no meio do curso, a gente já consegue entender bastante coisa, né? Dentro de um contexto. Agora, falar é o mais difícil. E quando a gente começa a conversação, é notável esse avanço, né?
vai perdendo o medo também, né? Porque às vezes muita gente tem medo de falar em público. Então, quando começa ali, já nas primeiras aulas, já vai perdendo o medo, já vai se soltando mais. E claro, E né? é Ainda está muito dentro bom do porque, curso, né? assim, um ajuda o outro, né? Quando a gente não sabe, né, a gente pergunta, como se diz. Quando um não sabe, tem hora que nenhum sabe, aí a gente vai lá e pesquisa, né? Mesmo estando juntos. Sim. E pesquisa o que é, e aí sempre fala, é isso aqui, né? É, Então, tem um acolhimento, né, na conversação. que bom, eu E fico feliz hoje porque eu, a gente consegue trazer isso para o curso online, né? Trazer uma parte presencial, por mais que ainda seja online, um contato mais com outras pessoas, com amigos, fazer amigos, e também o grupo do Facebook para trocar, para conversar, falar sobre viagem, falar sobre tudo que a gente gosta, né? Que é da Itália, que é dessa paixão que a gente tem pela língua e cultura italiana. Então, é muito bacana a gente conseguir trazer isso para online, né? e agora eu estou participando de grupo em aplicativo, assim, conversação com pessoas de outros países que Ah, falam que legal. italiano. Então, assim, já estou me incluindo, né? E conversando com pessoas também, alunos, né, de italiano, ou pessoas que estão aprendendo a falar, né, de outros países, de todo o mundo, sabe? Já falei com pessoas da Austrália, que falam italiano, dos Estados Unidos, E ver como do isso enriquece, Haiti. né? A gente começa a Aí ter. fica um pouco mais difícil, porque não tem o português, né, para você recorrer. Então, mas está sendo muito bom. Que bom. Fico muito feliz. Eu tenho mais uma pergunta aqui para ti, Miriam. Mais algumas, né? Vamos lá. Pode fazer. Perguntando da jornada, como é que foi? Foi legal, ok. Você já finalizou o curso, né? Você conseguiu fazer dentro de 8 meses? Foi 8 meses, 9 meses? Como é que foi? Eu fiz um pouquinho mais do que 8 meses. Na época do final do ano, dezembro, eu viajei, aí eu não fiz. Eu parei nesses dias, né? E aí, quando eu voltei, acho que 3 semanas eu não fiz o curso. Aí eu voltei, aí eu queria fazer junto, sabe? Assim, Sim, mas aí eu vi que não dava certo, né? Querer fazer em uma semana duas. sim. Aí estava meio difícil, aí eu falei, não, eu vou fazer devagar, a hora que terminar. Então, eu terminei um mês depois. Na verdade, Sim. deu 9 meses. Isso E que é eu, a vantagem do online também, né? Como as aulas são ali gravadas, você pode assistir depois, não precisa ter essa. É rígido, se você quiser fazer sempre, sim, mas se não quiser, tem a flexibilidade. E como é algumas que foi aulas o. eu já retomei, que eu achei que foram assim, que eu não absorvi bem, então eu retomei. E estou terminando as aulas bônus, porque foi acrescentado mais, né? E aí eu não Sim, terminei ainda as músicas, esse eu ainda estou terminando. E eu também legal, tenho o curso de história que eu fiz, né? De imersão imersão histórica. histórica. Aí eu acabei fazendo depois, porque não dava, era muita coisa fazer junto, né? Eu queria fazer direitinho, então o de imersão histórica eu terminei também. Que legal. Muito bom. Miriam, como é que foi o sentimento, assim, depois que você. Como é que foi chegar na última aula do curso, assim, né? Apesar de que sempre a gente tem mais para aprender, tem as aulas bônus, enfim. Como é que foi o sentimento para você? Depois que você já tinha ido para a Itália, não conseguiu falar, depois que já tentou aprender italiano antes, 1 ano e meio e não conseguiu aprender, como é que foi a realização? Como é que foi o resultado? Como você se sentiu nessa evolução de quando você entrou para 9 meses depois, ou 8 meses e pouquinho depois que você acabou? Eu me senti orgulhosa de mim, né? Também, e muita satisfação por, assim, um desejo, né? Um sonho que eu tinha, mais um sonho realizado. Então, assim, é uma satisfação enorme de poder concluir, né? Mira, Esse... se você se te jogar você hoje lá na Itália, só com italianos, você consegue se comunicar Hoje 100%. eu me viro muito bem, Que ótimo. Já dá me até para viro pensar na bem. próxima viagem para lá, então. Agora é meu sonho, é viajar E da falando um Itália. pouquinho já que você comentou antes, né? Primeiro eu vou perguntar assim, o que que você mais gostava no curso? Teve alguma coisa que você mais gostava, que chamava mais atenção, algum tipo de aula, algum conteúdo, algum bônus? O que que mais você mais gostou?
Eu gosto muito de história, né? Então eu gostava das partes que falava dos lugares da Itália, né? Como lição mesmo. Essas Sim, são as partes principais, as assim, aulas do falando Coliseu, do do Panteão, Colosseu, da, do da- Panteão. sim, do Então, Panetone, tem a unindo a história do história Panetone, tem. com o conhecimento, né? Com a Sim, língua. ótimo. Eu também sou apaixonado por história, e depois, quando a gente conhece a história, fica tudo mais gostoso, porque a gente começa a ver sentido naquilo, a gente começa a ver sentido em E, talvez ir lá no Coliseu que está aqui atrás, entender o que aconteceu lá, entender o que aconteceu sim, nos lugares, fica muito mais rico, né? Mais e a gostoso de. comida também, as aulas que ele falava, né? As experiências dele também, quando morou lá, me interessaram bastante. Sim. Falando do curso de imersão histórica, o que que a gente ainda vai soltar mais algumas aulas, tá? Só um parênteses aqui, a É, gente vai colocar mais algumas aulas de Veneza, tá faltando 4 aulas que está editando, tá finalizando, daqui um tempo a gente vai colocar lá também. O que que você achou? Você imaginava que era daquele jeito? Como é que foi especificamente o curso de imersão histórica? Você já foi para a ah, Itália, então, uma vez, né? eu já Talvez se fui, você então pegou ficou guia muito. lá ou não. Como é que foi Não assim? peguei guia, então muita coisa eu não sabia mesmo, né? Apesar de ter visto, né, estado nesses lugares, muitos deles eu reconheci lá, né? Mas foi muito bom, porque assim, é um conhecimento enorme, né? Apesar de gostar de história, tudo, tem detalhes, né, de cada lugar, coisas que às vezes nem lendo o livro a gente não passa despercebido, né? Sim. Então, eu gostei muito, estou fazendo novamente, estou dando uma revisada também, né, É bom porque ele nesse é tipo um curso. documentário, então você não precisa ficar estudando, né? Você pode assistir como se fosse um filme, uma série, né? Sim, muito E interessante. Eu recomendo, principalmente para quem vai viajar para a Itália, né? principalmente, porque aí acho que a viagem torna-se muito mais prazerosa, né? Quando você já vai, eu li sobre isso, e você vai constatar, né, aquilo que você já aprendeu. É, ótimo. O que você recomenda, Miriam, para quem está com vontade de aprender italiano, para quem quer viajar para a Itália, quer aprender mais sobre a cultura da Itália, quem está com medo, que, não sei se eu vou aprender, eu acho que eu não tenho mais idade para isso, ou eu acho que eu já fiz italiano antes e não aprendi. Essas pessoas que talvez tenham algum bloqueio, o que que você diria para ela depois de finalizar o curso, ainda está realizar esse sonho? Olha, foi a minha experiência. Não desistam, não desistam do sonho, porque é possível, né? Não é algo tão assim, não é algo difícil, não tem idade, porque é um treino e a gente todos os dias vai repetindo, vai fazendo. E eu tenho amigos de todas as idades, sabe? E muitos até assim surpreendem, porque tem uma facilidade, tem como se diz, uma alegria, né, de estar aprendendo o italiano, que ele supera muitas vezes os mais jovens. Então, Sim, assim, é possível sim, né, como diz Léo, se e eu posso, é possível, e é possível a gente falar bem. sim. Então, Em pouco tempo ainda, né, Miriam? 9 meses que você pouco levou, tempo, pouco é menos. surpreendente. Com 4 meses de curso já dá para participar da conversação, e com 8 meses a gente nem percebe, já está falando. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo, e gostaria que todos sentissem, né, essa alegria A de, realização. E da quando você falou realização. amigos, é amigos que você fez no curso, então, né? Você está falando Amigos que eu dos fiz no encontros, curso, que que bacana. Você são uma graça, assim. chegou a encontrar alguém da cidade aí, de São Paulo, talvez? Ou o pessoal é de Pessoalmente, longe? ainda não, né? Mas, se Deus quiser, a gente planeja alguma coisa assim, de os mais Sim. próximos, né? De poder se encontrar, falar bastante italiano. Você falava com o suporte? Você tinha contato sim, com o suporte? Como é que era? Sim, de vez em quando eu tinha alguma dúvida, eu mandava assim, mas não muito, não, Sim, foi mais o tranquilo, então suporte. o curso já vai tirando as Já dúvidas, vai né? direcionando. Sim.
A parte também é bem explicadinho, né? A parte da informatização, que a gente, geralmente a nossa faixa etária tem um pouco de dificuldade, né? De organizar pastas, sabe, isso daí eu também achei muito fácil, a gente organizar o curso, né? Dentro do nosso computador, né? Para Você poder viu estudar. as minhas aulas de informática, então? Que bom. Serve Eu já até para fiz, outras coisas, né? Depois, né? A gente porque no, organizar fotos e... sim, no início era eu que fazia o suporte, né? Era eu e o Silvano, quando a gente começou lá atrás. Então eu acabei pegando as principais dores e a gente foi adaptando para fazer. Tudo a gente vai mudando, né? Por ser um curso online, a gente sempre vai melhorando. A gente pode melhorar e daqui a pouco tira uma aula, coloca outra, coloca uma a mais, coloca um bônus. Ah, tem gente que estava com dificuldade enfim, em alguma aula lá. A gente vai lá e substitui, melhora ela. Então, esse que é o legal de um curso online, porque ele está sempre se moldando, melhorando. A gente está sempre melhorando o curso. Tanto que tem aulas bônus, tem aula de E eu nunca tinha música. feito um curso online, nenhum, sabe? Então, eu achei que eu ia ter dificuldade nessa parte da informatização, né? Mas não tive, não. Foi tudo fácil, não precisei ajuda de universitários, nada disso. Sim, que bom, perfeito. É até um ponto que eu nem te perguntei, né, sobre curso online. Então, foi o primeiro curso online que você fez. Foi. Primeiro curso online. Que bom. Acho que é Agora isso, já fiz Miriam. outros. Já fez outros? Já. Que legal. Do que você fez, os outros? Eu fiz um de finanças, né? Sim, De educação financeira. E agora estou fazendo um também de trabalhos manuais, que é que eu gosto também, né? Que é sim. online, totalmente online. De artesanato, assim, tipo isso. De artesanato, é. Que legal. Daqui a pouco dá para fazer um curso em italiano, né? Agora já pode fazer um curso em italiano, um curso de culinária, um curso de pizza. Sim, é verdade. Mais abrangente. É. Então tá, Miriam, muito legal, muito bom saber da tua história, dos desafios, né? De tentar aprender antes não conseguir, agora já chegar à fluência da língua italiana, poder se comunicar, poder conversar em italiano, fazer amigos. E É, muito legal a tua história, vai ajudar muita gente que está assistindo aqui também. E se tu pensa eu que pode, eu penso que não pode, comunque hai ragione, né? estou. E eu sono molto felice, perché oggi posso parlare l'italiano molto bene. Olha, E boníssima. assim, eu gostaria muito de agradecer, né, ao professor Silvano, que eu tenho o maior carinho, né? A você também, a toda a equipe, a Jéssica, que nos acolhe, né, na conversação, e toda a equipe. Queria parabenizar e agradecer de coração. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, Miriam. Então a gente finaliza aqui. E acompanhe a gente no YouTube, tem os links aqui embaixo para você curtir, seguir, compartilhar essa entrevista que eu fiz com a Miriam aqui, para quem quer aprender italiano, tá bom? Tchau, tchau.